Podcast. Fala galera do Podcast Mão, uma boa noite. 2-0 conseguimos vencer aqui em Itaquera e vamos com um bom resultado para a Venezuela na próxima quinta-feira às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Daqui a pouquinho você vai conferir as palavras dos atletas do Corinthians. Vai estar um pouco complicado, como vocês podem ver hoje, o banner aqui da Conmebol é um pouco menor, então a imprensa vai ficar um pouco amontoada, mas daqui a pouco você vai ver certinho as palavras dos atletas do Corinthians de forma offline, porque hoje não podemos fazer ao vivo aqui direto de Itaquera. Daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui as palavras dos jogadores. Jadson e Cássio pararam aqui na zona mista e deram uma palavra aqui para o Podcast Mão. Confira o que eles disseram. Encontrou o time ideal para o Corinthians, a formação, a forma de jogar. Você ficou fora um tempo, o que você pode observar do time? O que na sua opinião ainda está faltando para o Corinthians dar esse pontapé de vez assim? Eu acho que isso aí, chegaram vários jogadores novos aqui no Corinthians. Eu acho que questão de entrosamento, entender o trabalho do Carille, isso aí eu acho que leva um tempo, né? Então, mas os jogadores que tem no elenco são jogadores de qualidade, jogadores rodados, jogadores que já conquistaram títulos importantes. Tenho certeza que o Carille vai achar a melhor formação para o Corinthians e tenho certeza também que os meus companheiros que estão trabalhando sério, quando aparecer a oportunidade, vai mostrar seu futebol também. Essa pausa para a Copa América ela é mais importante para o descanso, para o treino? Como que você vê essa pausa para o Corinthians? Não, acho que essa pausa não estava na programação, né? Mas como vai ter a Copa América esse ano, é bom ter esses 10 dias para dar uma recuperada, o pessoal dar uma descansada, porque tem uma sequência de jogos muito grande, pressão, todas essas coisas. Acho que o tempo que o Corinthians der para descanso, acho que tem que aproveitar com a família e depois quando voltar trabalhando firme e sério para dar continuidade no trabalho. Voltando aqui da zona mista da Arena Corinthians, conseguimos pegar a palavrinha de Gustavo, um autor do gol da partida aqui em Itaquera. A Mari perguntou para ele, vamos ver o que ele respondeu. Gustavo, como que é essa sua... Você falou ali um pouquinho que você fica chateado quando você não faz gol, você fica revendo o lance. Como que é essa sua cobrança interna com você, que você teve essa ascensão aqui, fez muito gols durante muitos jogos, aí teve a pausa e agora retoma? Eu fico vendo onde eu errei, onde eu tenho que acertar, e durante a semana eu procuro pegar o pessoal da comissão técnica ali para me ajudar nas finalizações, porque para mim é muito importante isso. Gustavo, o Carille deixou muito claro na coletiva depois da vitória sobre o Atlético Paranaense que quando você tiver 100% você vai ser escolhido para ser o centroavante do Corinthians. Não tem polêmica nem dúvida. Como que você recebe toda essa confiança do Carille? Fico muito feliz pelo que ele falou e vou procurar durante a semana trabalhar forte. E que nem eu sempre falo, a oportunidade que eu tiver eu vou ter que dar o meu máximo, porque o Love e o Bozelli são uns caras sensacional, tanto dentro de campo como fora de campo, ter me ajudado bastante e é o que eu falo, é procurar aproveitar essas oportunidades que tiver, botando a bola na rede, ajudando meus companheiros na marcação e quem vai ter essa dor de cabeça para resolver quem jogar. Aqui direto do Podcast Mão, o meio-campo Pedrinho concede aqui Meio-campo Pedrinho concede aqui entrevista na zona mista da Arena Corinthians. Confira aqui. Seria um jogo muito difícil, que a gente tinha que mostrar poder ofensivo também, não só ficar retrancando ali atrás. Então o cara ele conversou para que a gente pudesse ser uma equipe ofensiva. E hoje mostrou mais uma vez que o nosso elenco é um elenco de muita qualidade, com jogadores rápidos, inteligentes também. Graças a Deus podemos fazer grande jogo, com grande finalização, uma jogada trabalhada, um vitória. Então fico feliz pela partida de hoje e ainda mais pelo resultado. Uma das cobranças em cima do time era não chutar, não arriscar de fora da área. E hoje você foi um dos jogadores que buscou bastante essa alternativa de jogo. É o momento, de se sentir bem, como você vê essa parte do time? Sim, é isso que a gente vem conversando, porque nossa equipe tem jogadores que finalizam muito bem e muitas das vezes a gente não acaba finalizando. Às vezes mostra que a gente não jogou bem por conta disso, por ter finalizado pouco. Então essa efetividade que a gente tem que ter nos jogos, só faz gol quem chuta, claro, não chutar de qualquer jeito, sim, ter aquela clareza para poder finalizar. Então acho que a equipe se suportou muito bem hoje, mostrou mais uma vez o seu lado coletivo, o lado técnico, com bastante finalização. Hoje
deu para perceber um Corinthians mais agressivo, né? Mais ofensivo, indo para o ataque. Como que vocês sentem isso dentro de campo? O jogo hoje especificamente, vocês sentiram que realmente as oportunidades estavam acontecendo e era isso que tinha acontecido com o Corinthians ir para frente? Sim, o cara ele vinha conversando bastante pra gente. Sabíamos que seria um jogo muito difícil, que a gente tinha que mostrar o poder ofensivo também, não só ficar retrancando ali atrás. Então o cara ele conversou para que a gente pudesse ser uma equipe ofensiva e hoje mostrou mais uma vez que nosso elenco é um elenco de muita qualidade, com jogadores rápidos, inteligentes também, e graças a Deus podemos fazer grande jogo, com grande finalização, uma jogada trabalhada, um pouco de tudo. Então fico feliz pela partida de hoje e ainda mais com o resultado. Uma das cobranças em cima do time era não chutar, não arriscar de fora da área. E hoje você foi um dos jogadores que buscou bastante essa alternativa de jogo. É o momento, é de se sentir bem? Como que você vê essa parte do time? Sim, é isso que a gente vem conversando, porque nossa equipe tem jogadores que finalizam muito bem e muitas das vezes a gente não acaba finalizando. Às vezes mostra que a gente não jogou bem por conta disso, por ter finalizado pouco. Então essa efetividade que a gente tem que ter nos jogos, só faz gol quem chuta. Claro, não chutar de qualquer jeito, sim, ter aquela clareza para poder finalizar. Então acho que a equipe se suportou muito bem hoje, mostrou mais uma vez o seu lado coletivo, o lado técnico, com bastante finalizações. Pedrinho, estamos aqui com a Mari do podcast Mão. E aí, o que você achou da partida de hoje, Mari? Uma partida meio estranha, né? Que não televisiona e não vê os repórteres de rádio que estão acostumados a ficar ali atrás do gol. E a galera acaba meio perdida, né? Porque então, não sabe onde ver, é um plano um pouco caro para você assistir apenas um jogo, bem complicado, né? Sim, foi uma noite atípica. E eu estava conversando ali com o Belo, que o estádio estava um pouco vazio, deu mais ou menos 28 mil pessoas, né? 28 mil torcedores, um pouquinho mais. E eu acho que em cima dessa dificuldade do torcedor de não saber onde assistir o jogo, porque o torcedor do Corinthians está acostumado a ver o time na televisão, né? Então, às vezes, nem se tocou, chegou hoje em casa quinta-feira, lembrou que tinha jogo. O Corinthians podia ter feito alguma iniciativa a mais para chamar o torcedor para o estádio. Então, eu acho que nesse ponto pecou. Agora, sobre o jogo, começou avassalador. Acho que foi um dos melhores jogos, melhores inícios de jogos do Corinthians nessa temporada. Perguntei agora para o Pedrinho sobre essa ofensividade do time, ele falou que era realmente isso que foi determinado para eles, era para ser ofensivo mesmo hoje, até porque o adversário pedia isso, né? Todo respeito ao Lara, a história do Lara, tudo que vem passando a Venezuela, os jogadores, eles sentem, é difícil atuar, é difícil ser profissional nessas condições, mas é um time fraco, então assim, o Corinthians não tinha outra alternativa a não ser em cima. 2-0 no segundo tempo, saiu tarde o gol. Eu ainda quero rever os lances de pênalti. O Love na coletiva falou que para ele pelo menos 2 foram pênalti, então ainda quero rever esses lances para ter uma opinião melhor. Achei o juiz um pouquinho... Ele estava marcando um pouco mais faltas pro Lara do que pro Corinthians. Eu achei o juiz um pouquinho sem critério, assim. O Corinthians soube conviver com isso, né? Não pecou tanto na cobrança do juiz, porque poderia ter jogador expulso, se perde a cabeça, se não toma conta do psicológico da partida, mas foi um Corinthians bom. O Jadson dá totalmente outra dinâmica no time quando está bem. Não tem como deixar esse jogador de fora. Se ele está em boa condição, se ele está num bom momento, ele faz toda a diferença. Tanto é que o Carille tirou o Ralf, porque não precisava de 2 volantes nesse jogo. Pro segundo tempo, é o que o Belo falou, se ele tivesse sido um pouquinho mais ousado, ele já tinha tirado com uns 15 minutos, porque já deu para ver com 15 minutos de jogo que o Ralf ali seria só um jogador a mais. Ele não tinha muita função como estávamos vendo o Ralf, né? Porque com um Sornosa, o time perde essa agressividade, perde esse meio de campo, então o Ralf estava se apresentando mais. Hoje ele não estava sendo preciso, ele não estava preciso para isso, não estava sendo buscado para isso. Então o Carille foi muito feliz na alteração, colocou o time mais ainda para frente. Eu falei que, para mim, no meu ponto de vista, os 11 que começaram, é claro que o Gustavo entrou muito bem, então o Gustavo também, em grande fase, é indispensável ao time, mas para mim os 11 em campo é o melhor que o Corinthians tem. Porque ainda não conhece o Everaldo, ainda não conhece eles estão a fundo, então para mim os 11 que entraram é o melhor que o Corinthians tem, com o Gustavo ali entrando, brigando por posição, um Pedrinho hoje que foi muito bem também, eu destaco o Pedrinho porque foi um jogador que chamou a responsabilidade para ele muitas das vezes, tanto pela direita... Arriscou de fora, exatamente. Trocou a posição com o Jadson, foi bem importante hoje. Tanto pela direita quanto entrando mais, arriscando de fora de área, fazendo jogada, dando lançamento. Então, para mim, o Corinthians entrou muito bem. O Corinthians tem um bom time quando os seus bons jogadores estão em bons momentos. Cleison, Pedrinho, Jadson, Love,
Love foi também hoje indispensável, fez o gol, fez jogada, perdeu o gol, né? Vai destacar que o Corinthians perdeu o gol. Muitos gols por sinal. Acho que não tenho por que destacar algum ponto negativo. Acho que hoje foi, se tem um pouco para falar, é essa ansiedade a mais por fazer o gol, que errou em alguns pontos, mas de negativo acho que não. Acho que o Corinthians fez um bom jogo. O Carille voltou a repetir que ainda não encontrou o time ideal, ainda não encontrou as jogadas ideais, mas eu acho que o Corinthians vai fortalecido para o Clássico. Essa vitória foi importante, o jeito que foi, o jeito que jogou, porque ganhou lá do Atlético, mas não convenceu, né? Hoje foi um pouquinho melhor, dá uma esperança de que pode sim estar entrando nos trilhos e vai com confiança para o São Paulo. E você acha que o Matheus Vital não tendo entrado, que era um jogador que estava sendo titular, foi por conta da convocação dele para a seleção de base? Não acho. Eu acho que foi realmente necessidade de adversário. Eu concordo com o Carille nesse ponto. Não é o ideal, mas hoje ele monta o Corinthians de acordo com o adversário. Então eu acho que hoje não foi sentida a ausência tanto assim do Vital. Eu acho que quem entrou, tanto nas substituições quanto de titulares, deu conta do recado. O Pedrinho foi convocado e é titular, né? Foi titular. Então eu não acredito que tenha isso. Eu acho que tem que ficar feliz pelos dois, não pode esquecer que por trás do profissional tem um ser humano que tem sonhos, que tem objetivos, e seleção brasileira pode não ser pra gente, mas pra quem joga é muito importante, é muita importância, é uma ambição, então tem que ficar feliz. Aí entra outra discussão de calendário brasileiro, calendário do futebol brasileiro, ok, mas não pode criticar o jogador porque ele foi convocado, tem que valorizar que eles ainda ficam felizes. Estranho seria se eles não ficassem felizes, né? Sim. Porque aí teria alguma coisa de errado. Então eu acho que o Vital ele é uma boa peça de acordo com o jogo do Corinthians. Aí essas foram as palavras da Mari e a gente vai encerrar aqui o podcast Mão offline aqui. Valeu, galera, e até a próxima. Podcast.